Ok, Bom vamos lá. dia, professor. Bom dia, gente. Bom, nós vamos continuar falando sobre educação no Brasil. Nós estamos terminando essa parte, a unidade 3. E a partir da semana que vem a gente entra aí na unidade 4 e na reta final, tá? Então, hoje a gente vai falar a educação brasileira no Estado Novo, a educação brasileira no período desenvolvimentista, segundo o governo Vargas, Juscelino, Jânio e também João Goulart. Então, nós vamos globalizar, né, sintetizar tudo, a unidade 3.3, a unidade 3.4, a gente faz aqui um grande apanhado. Tá? E a gente já começa mostrando para vocês aí uma figura, a inauguração de um centro educacional, né, que foi dado o nome de Carneiro Ribeiro, era uma escola parque e uma escola classe, né? Onde nós temos na foto aí, eu sei que é um pouco difícil a gente visualizar, porque é uma foto muito antiga, mas tem aí em pé o Anísio Teixeira, né, que foi um político muito importante, né, que teve uma importância muito grande dentro da educação brasileira. Tá? Ele teve uma importância muito grande, fez grandes coisas dentro da educação brasileira. Tá? A gente vai começar a falar um pouquinho de história, né? Eu sempre disse para vocês que a história é importante, que ela nos remete muitas das coisas que hoje a gente vê, a gente sente, a gente vê o que aconteceu. Então, por que aconteceu tudo isso? Qual foi o envolvimento que teve a história, né? A gente começa falando aí da Constituição Federal de 1937, né? Então, nós sabemos que em 10 de novembro de 1937 teve um golpe de Estado, né? E Getúlio Vargas, com apoio militar, ele implanta o que ele denominou de Estado Novo, mas que, na realidade, era uma prática à ditadura. Nós vamos ver também que as escolas, naquela época, elas tinham um envolvimento muito grande, um aprendizado muito grande, através da ditadura, né? Então, tudo aquilo que se fazia na escola, todo o ensinamento, digamos assim, não vou falar nem em educação, mas vamos falar em ensinamento que se passava, tinha um direcionamento muito grande voltado à ditadura, né? Então, se passava, assim, determinadas regras, determinadas normas de como nós deveríamos agir mediante o Estado, né? Então, nós vamos ver que muitas das matérias que existiam naquela época justamente eram direcionadas para que você respeitasse a bandeira, digamos assim, né? Claro, a gente precisa respeitar a bandeira, mas essa conotação que eu estou dando de respeitar a bandeira era por um outro lado. Então, você devia obediência ao governo, né? Você não poderia sair fora daquele trilho. Algumas dessas disciplinas, por exemplo, era educação moral e cívica, né? OSPB, tá? Organização Social e Política Brasileira. Então, essas disciplinas, em vez de elas trazerem conhecimento, né? Elas basicamente te norteavam a você respeitar o governo. Tá? Então, basicamente era isso. E a escola também, naquela época, ela era um trampolim para os políticos, né? Então, como hoje em dia se faz muito, né? Se tira foto com um, se tira foto com o outro, a gente vai visitar fulano, vai visitar ciclano, aquela coisa toda que o político costuma fazer, né? Naquela época também, aliás, desde que o mundo é mundo, né? Então, naquela época também se fazia muito isso, se ia na escola e se conversava com crianças e entregava-se a cartilha para a criança e o povo batia a foto, aquela coisa toda, mas era alguma coisa para dizer assim, nossa, olha como ele está fazendo, como ele é bonzinho, como é isso, como é aquilo, tá? Bom, o pretexto, como não poderia deixar de ser mais uma vez, foi o perigo comunista, né? Então, esse golpe que foi dado em 1937, eles diziam que tinham feito isso porque havia um perigo muito grande de se instalar o comunismo no Brasil, né?
O comunismo era forte naquela época, existiam muitos comunistas, né? Então, eles fizeram um golpe justamente para cobrir tudo isso, dando desculpa de que era por causa do comunismo, né? Então, os comunistas, eles estavam presos e os soltos encontravam-se na mais dura clandestinidade, sem nenhuma possibilidade de ação concreta. Então, isso prova claramente que o golpe foi dada uma desculpa para o golpe que não tinha nada a ver, né? Porque naquela época existia muita ditadura, porque é uma época basicamente militar, né? E os comunistas eram perseguidos e eram presos e passavam por grandes perrengues, né? Então não havia possibilidade deles agirem. Então a desculpa da ditadura era uma desculpa esfarrapada, tá? O Congresso Nacional ele foi fechado e o ditador passou a governar através de decreto-lei. Quando você fecha o Congresso Nacional, ele não vai mais discutir lei, debater leis, né? Você fechou o Congresso. Só que o presidente da República ele tem o poder de fazer alguns decretos-leis. Ele pode fazer um decreto-lei, alguma coisa imediata para poder resolver, e depois esse decreto-lei ele vai para o Congresso Nacional, ele vai para a Câmara dos Deputados para ser discutido e para virar lei, né? Mas como o Congresso Nacional estava fechado, então o presidente passou a governar através de decretos-leis. Então ele ia lá, fazia um decreto-lei, instalava aquilo e o povo tinha que obedecer, tá? Então, por causa disso, estabeleceu-se a mais dura censura nos meios de comunicação e foi criado o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi muito importante, né? Que passou a interferir em todas as manifestações culturais. Francisco Campos elaborou o texto da nova Constituição, em grande parte inspirado na Constituição fascista da Polônia. E aí acaba se criando um Estado corporativista, né? Então aqui a gente vê uma pequena história aí do governo de Getúlio Vargas. Foi um governo importante. Getúlio Vargas foi uma das pessoas que mais defendeu o trabalhador, né? Um dos que defendeu o trabalhador, mas, né, com o apoio militar, também porque ele era militar, ele basicamente ele tenta instalar aí uma ditadura, tá? Um capítulo especial à educação e à cultura estão nos artigos 128 a 130. Ele é mantido, falando aí que eles estavam fazendo uma nova Constituição, né? A gente vê aqui que ele estava fazendo um texto de uma nova Constituição e aí ele mantém alguma coisa que é o capítulo, né, que fala sobre educação e fala sobre a cultura, né? Ele é mantido. No entanto, a obrigação do Estado em matéria de educação, ela fica muito modesta, como sempre foi, como sempre é, né? Assim, é que logo de sair do artigo 128, ele afirma o quê? Que é dever do Estado contribuir direta e indiretamente para o estímulo e desenvolvimento de uma e de outras, favorecendo ou fundando instituições artísticas, científicas e também de ensino, né? Só que o que acontece? Desaparece a exigência de um plano nacional de educação, né? Então, veja que quando você tem uma ditadura, digamos assim, né? Quando você quer governar e você não quer ter nenhum tipo de problema, o que se faz? Se deixa a educação de lado, né? A educação que nós estamos falando aqui é educação por parte de conhecimento, tá? Então, quanto menos, pode perceber isso, né? Quanto menos conhecimento você tem, tá? Menos você questiona, percebe? Pegue uma criança, por exemplo, né? Pode reparar que um monte de coisas que você pede para a criança fazer, ela não te questiona, ela vai e ela faz. Mas a partir do momento em que ela começa a descobrir as coisas, né? Que ela começa a perceber que ela pode fazer uma coisa diferente daquilo que você está pedindo para ela fazer, que ela sabe que ela consegue fazer, ela começa a te questionar. Ah, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Tá? Então, qual o motivo de acontecer isso? O motivo é que você começa a ter conhecimento, você começa
a saber as coisas, né? Você começa a tomar pé da situação, tá? Então, o que que acontecia? Se tirava alguma coisa da educação, e quanto menos educação eu tinha, quanto menos conhecimento eu tenho, menos eu fico questionando. E dessa forma eu consigo governar do jeito que eu quero, a moda que eu quero, da maneira que eu quero, tá? Então, a educação, ela é muito direcionada para isso, né? Então, quanto menos o povo souber, quanto menos conhecimento eu tiver, menos eu vou questionar, menos eu vou ficar perguntando as coisas e aquilo. Se bem que agora você pode perceber que as coisas estão mudando, o povo está questionando mais, o povo está perguntando mais, o povo está sendo mais incisivo, né? O povo está tendo uma participação maior, porque percebe que está ficando à deriva, tá? Então, a leitura da íntegra desse artigo não deixa margem às dúvidas de que desaparece a exigência do Plano Nacional de Educação, né? A infância e a juventude, a que faltarem os recursos necessários à educação em instituições particulares, é dever da nação, dos estados e dos municípios assegurar pela fundação de instituições públicas de ensino em todos os seus graus a possibilidade de receber uma adequação adequada às suas faculdades, aptidões e tendências vocacionais, né? Aquilo que na Constituição de 1934 era um dever do Estado, passa na Constituição de 1937 a uma ação meramente supletiva, né? Então, a gente vê que aqui em cima, nós vemos, é dever do Estado contribuir, né? Depois passa dizendo que se faltarem recursos necessários à educação em instituições particulares, é dever da nação, dos estados e municípios assegurar a fundação. Tá? Então, nós vemos aí uma mudança, né? Direcionando justamente para isso, o Estado tirando o peso das costas dele para o problema da educação, como sempre foi, né? A educação ela sempre foi ficando por último, né? A educação naquela época também, como nós vimos até no vídeo passado, né? A gente já discutiu isso, era muito direcionado a escolas técnicas, tá? Não sei se vocês estão reparando, né? Mas se vocês assistirem a entrevista coletiva que é dada toda segunda, quarta e sexta pelo governador João Dória, né? A respeito da pandemia, não sei se vocês acompanham isso, mas ela sempre começa a 1h45 da tarde. Aliás, meio-dia e 45. Ela começa e é transmitida ao vivo pela TV Cultura. E também, se você não conseguir assistir, você entra pelo UOL, é de graça, você não paga nada, você clica lá e você assiste pelo UOL a entrevista. Você pode reparar que a cada semana, né, inclusive na segunda-feira, hoje é quarta, na segunda-feira, tinha lá uma pessoa do Sebrae, né, o presidente do Sebrae, e foi lançada uma plataforma junto com o governo do estado de São Paulo, oferecendo mais de 240 mil vagas de emprego, de cursos também, mais de 240 mil cursos, mas são cursos técnicos, né? Ou seja, são cursos de especialização, basicamente de mão de obra, tá? Então, você tem cursos lá, óbvio, vocês têm cursos de informática, de telemarketing, etc e tal, mas você percebe que são cursos técnicos, são cursos basicamente de mão de obra. Você vai trabalhar com a massa, né? Você não vai trabalhar, digamos assim, com o seu intelecto, você parar, você pensar, você raciocinar no que você vai fazer, etc e tal. Então, são cursos técnicos. Então, quando eu direciono muito curso técnico, eu estou direcionando essa pessoa para uma profissão. Eu estou direcionando ela diretamente para uma profissão. E quando eu direciono alguém para uma profissão, é porque eu estou colocando gente para trabalhar. Eu não estou colocando gente para parar, para pensar, para questionar, para ter ideias, para fazer isso, para fazer aquilo, né? Então, o modelo da escola do passado, ele ainda tem raízes profundas na educação de hoje, tá? Então,
eu direciono muito as pessoas para o trabalho técnico, para a mão de obra, para o chão de fábrica, para a construção civil, né? Então, eu estou especializando essas pessoas, e ao passo que eu estou dizendo assim, olha, eu estou criando não sei quantos mil empregos, eu estou dando oportunidade não sei para quantas mil pessoas, né? Mas são pessoas que vão trabalhar na mão de obra. Então, eu tenho pouca gente com intelecto, que são justamente as pessoas que vão questionar, que vão dizer, olha, você está fazendo isso errado, não é por esse lado, né? Que vão pedir para que se reveja alguma coisa, que se faça outra coisa, né? Vocês veem que há tempos atrás, aí, questão de um mês, basicamente, um pouco mais, um pouco menos de um mês, o governo federal aprovou lá a lei das diretrizes básicas, né? O Fundeb, né? O Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, né? Então, direcionaram lá o dinheiro, que é um dinheiro importante, que vai para as escolas de estado, para poderem fazer manutenção, etc., uma série de coisas. É um dinheiro importante para a educação, né? Mas a partir do momento que se fez isso, no dia seguinte, o governo já queria pegar parte desse dinheiro e direcionar para uma outra coisa. Então, veja, eu preciso de dinheiro. De onde eu vou tirar? Eu vou tirar da educação, né? Infelizmente, nós ainda estamos pensando nisso, né? Onde eu vou pegar dinheiro e para onde eu vou mandar dinheiro, tá? Bom, a Lei Orgânica do Ensino, a partir de 1942. O ministro da Educação, Gustavo Capanema, dá início à publicação de vários decretos-leis. 4 decretos são editados durante o Estado Novo. Então, o Decreto-Lei 4.073, de 30 de janeiro de 42, fala sobre a Lei Orgânica do Ensino Industrial, tá vendo? Vamos acompanhar aqui. O Decreto 4.048, de janeiro de 42, cria o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Tá? O 4.244, de 9 de abril, é a Lei Orgânica do Ensino Secundário. E o Decreto 641, de 28 de dezembro de 1943, cria a Lei Orgânica do Ensino Comercial. Então, vocês percebem que esses decretos que foram criados pelo Estado Novo são decretos porque o Congresso estava fechado. Veja que ele direciona tudo, basicamente, ao ensino de mão de obra, né? Ensino industrial, é criado o SENAI, que é a aprendizagem industrial. Você tem aqui a Lei Orgânica do Ensino Secundário, que vão preparar essas pessoas para a faculdade, mas também direcionando para o ensino profissional. E depois nós temos aqui a Lei Orgânica, o Ensino Comercial, né? Que onde se transforma também, e essa lei é criada, do ensino comercial, porque o profissional de contabilidade daquela época, o contador, que era conhecido como guarda-livros, né, não era tido como profissão. E era uma profissão importante o contador naquela época, porque ele controlava pagamentos, folha de pagamento, uma série de coisas, né? Entrada e saída de dinheiro e tudo mais. Então, cria-se aqui o ensino comercial e profissionaliza-se também a profissão de contador. Mas veja, o ensino ele é comercial, então você vai ter matérias ali, disciplinas ali, direcionadas a aprender a trabalhar no comércio, né? Quando falamos de ensino comercial, você também está aprendendo ali uma profissão. Então, nós percebemos que além de ter tido o golpe, né? Além de serem se utilizado ali do militarismo para fazer o golpe, com a desculpa dos... Nossa, me falhou a memória aqui, deixa eu voltar com a desculpa do comunismo, né? Se começa a criar alguma coisa que justamente, né, onde eu estou direcionando essas pessoas para onde eu quero que elas cheguem, o que eu quero que elas façam, tá? Então, quanto mais eu direcionar essas pessoas para esse tipo de trabalho, menos problemas eu vou ter, tá? Após o golpe militar que derrubou Vargas, que aconteceu em 1945, ele também sofreu o golpe militar, ele deu o golpe militar, também sofreu o golpe militar.
durante o governo provisório, que foi presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, foram publicados mais 4 decretos-leis. Um em 2 de janeiro de 1946, que fala a Lei Orgânica do Ensino Primário. O de 2 de janeiro também, que é seguido, de 1946, fala do ensino normal. Em 10 de janeiro de 46, cria-se o SENAC, e em agosto de 46, a Lei Orgânica do Ensino Agrícola. Tá? Então, começa-se aí a se organizar a escola, né? A se organizar o ensino, a separar o ensino, né? Então, agora eu já tenho o ensino primário, né? Eu já tenho o ensino normal, que era a base onde se formavam os professores, tá? O ensino normal, que era muito disputado na época, inclusive, né? Temos o SENAC também, aprendizagem agora comercial, então eu tenho aprendizagem industrial, que é o SENAI, e tenho aprendizagem comercial, que é o SENAC, e uma lei orgânica aí para o ensino agrícola. Nós temos também a reforma do ensino secundário. Tá? Em relação ao ensino secundário, são poucas ou quase nenhumas modificações. Ela continua sendo um curso preparatório para ingresso no ensino superior, embora o discurso oficial buscasse disfarçar esta intenção, né? Então, eu disse para vocês que já era um ensino preparatório para levar essas pessoas para o ensino superior, né? Então, o ensino secundário ele ficava estruturado em 2 níveis. O ginásio, com duração de 4 anos, ao qual se seguia o colégio com a duração de 3 anos, e esse não mais subdivide em 3 ramos, mas sim em 2, o científico e o clássico. Eu ainda peguei esse tipo de educação, né? Ou você fazia o científico ou você fazia o clássico, tá? Em termos desse conteúdo, o clássico e o científico, eles são muito parecidos. Havia apenas uma diferença na ênfase. No científico, dava mais atenção às ciências naturais, e no clássico, às humanidades, né? Então, por exemplo, era como se você fizesse ciências naturais, você fizesse lá biologia, né? Fizesse geografia, fizesse... E no clássico você ia fazer mais direcionado às áreas de humanas, né? Você ia fazer, por exemplo, contabilidade, você fazer, por exemplo, administração, alguma coisa nesse sentido, tá? A preferência dos alunos era pelo curso científico, visto esse ter um currículo mais adequado que preparava para qualquer tipo de vestibular. Então, continha muito mais disciplinas que te preparava para o vestibular. Então, ele tinha física, ele tinha química, ele tinha mais matemática. Então, tudo isso ia ajudar os alunos a se prepararem para o vestibular, né? Então, se dava mais ênfase, havia uma procura muito maior para você fazer o colégio científico do que você fazer o colégio clássico, né? Por isso que esse ensino secundário, ele era um preparatório em busca do ensino superior, né? Mas o governo dizia que não era, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas, na realidade, ele era uma coisa disfarçada, tá? Então, nós vamos fazer um acompanhamento aqui para ver quais foram os presidentes que passaram durante todo esse período, né? Partindo de 1945 aí, tá? Até chegar em 1964, tá? Então, nós temos aí, de 45 para 46, o Poder Judiciário, era o STF que estava governando, né? Após um golpe que foi dado, depois teve um outro golpe em cima. Em 1945 nós temos Eurico Gaspar Dutra. Em 1951 Getúlio Vargas ele consegue se reeleger, né? Até 1954, aí entra Café Filho até 1956. Depois nós temos Juscelino Kubitschek, que é um governo que é marcado por aquela famosa frase 50 anos em 5, né? Juscelino é que muda a capital do Brasil, de Rio de Janeiro, ele muda para Brasília, ele constrói Brasília, tá?
Em 1961, nós temos aí o primeiro governo de Jânio Quadros, e em 1964, nós temos o governo de João Goulart. Então, o primeiro deles aqui, né? Nós temos o presidente do Supremo Tribunal Federal, que vai de 45 a 46, é o judiciário que governa o Brasil, porque havia tido um golpe, né? Então, vai de outubro até janeiro de 46, são 3 meses e 5 dias aqui, que é feito o governo. A educação no Brasil. A discussão da problemática do ensino nesse período, né? O que foi que aconteceu com a educação no Brasil? A discussão da problemática do ensino público, né? Em 1945, nós temos o primeiro Congresso Brasileiro de Escritores, onde é feito um manifesto, proposta sobre uma política democrática, sobre a educação e também sobre a cultura. A reestruturação da educação do país em bases democráticas, a gratuidade do ensino em todos os graus e uma maior participação das massas na cultura. Então, a gente vê aqui que a luta que nós temos até hoje de uma educação com bases democráticas, da gratuidade do ensino em todos os graus, né? Uma maior participação das massas na cultura, não é um privilégio das pessoas de hoje. Isso já vem desde lá de trás, né? Já vem de bastante tempo, tá? É criado também o Instituto Rio Branco, com o objetivo de recrutar e educar pessoal para a carreira diplomática. Veja que o objetivo, como é colocado, o objetivo é recrutar, né? A palavra recrutar nos remete exatamente ao militarismo, né? Então, eu estou recrutando essas pessoas, né? E estou educando essas pessoas para uma carreira diplomática. Ele vai ser diplomata, né? O biólogo suíço Jean Piaget, né, que é famosíssimo, visita o Brasil como pedagogo, o que ele nunca foi, por incrível que pareça, a convite da Unesco. É ministro da Educação e Saúde Pública no governo José Linhares, o então Raul Leitão da Cunha. De 1946 a 1951, nós temos aí o governo de Eurico Gaspar Dutra, né? Então, ele é um militar também, ele é marechal, então nós já estamos aí no militarismo, né? Ele teve um tipo de eleição direta, foi eleito com mais de 3 milhões de votos. Tá? Então, qual foi o envolvimento da educação do Brasil nesse período de 1946? A nova Constituição determina a obrigatoriedade de se cumprir o ensino primário e dá competência à União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Educação é um direito de todos. Há também decretos-leis regulamentando o ensino primário, o normal e o ensino agrícola, e é criado o SENAC, como nós já havíamos falado lá atrás, tá? Então, aqui começa-se de novo a debater que a educação é um direito de todas as pessoas. Né? Então, isso está na Constituição, isso é uma obrigação do governo, seja ele municipal, estadual ou federal, onde a educação é um direito de todos. Então, é obrigação do Estado fazer isso, é obrigação da União fazer isso, de dar esse direito a todas as pessoas, mas uma educação realmente que tenha fundamentos. Tá? Em 1948, é encaminhado para o Congresso Nacional o projeto das Leis e Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, LDBEM. Tá? Em 1949, é fundada a Associação Montessori no Brasil. Então, Montessori, né, também foi uma pessoa muito importante na educação, tem o método montessoriano, né, de educação. Não sei se vocês já viram, já tiveram participação, já tiveram algum contato com isso. Se não tiveram, com certeza vocês vão ter, né, o método de educação de Montessori. E realiza-se também em 1949 o segundo Congresso Nacional da Campanha Nacional dos Educandários Gratuitos. Aí nós entramos no período de 1951 a 1954, no período de Getúlio Vargas. Tá? Então, o que acontece aqui nesse período de Getúlio Vargas?
É fundada a Associação Montessori no Brasil, a AMB, que é uma escola experimental de Montessori. Anísio Teixeira inaugura em Salvador o Centro Popular de Educação, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, que se remete lá naquela primeira foto, né, que nós vimos no começo da aula, dando início à sua ideia de escola-classe e escola-parque. E Lauro de Oliveira Lima inicia no Brasil os trabalhos de educação com base nas teorias de Jean Piaget. A carta de Anísio Teixeira, né, sobre a educação no Brasil, o que ele fala nessa época? Então, ele diz assim: senhor governador, este é o começo de um esforço pela recuperação entre nós da escola pública primária. Então, ele já fala aqui no começo de recuperação da escola pública primária, né? Então, 3 pavilhões, 3 grupos escolares vão ser hoje inaugurados por Vossa Excelência, partes integrantes de um Centro Popular de Educação, a que houve por bem Vossa Excelência de designar Centro Educacional Carneiro Ribeiro em homenagem ao grande educador baiano. A construção desses grupos obedece a um plano de educação para a cidade da Bahia, em que se visa restaurar a escola primária, cuja estrutura e cujos objetivos se perderam nas idas e vindas de nossa evolução nacional. Quando eu digo isso, senhor governador, não estou a dizer um julgamento, mas a trazer um testemunho. Há 25 anos atrás, era eu o diretor de instrução do Estado em um governo que, como de hoje, parecia inaugurar uma era de reconstrução para a Bahia. As escolas primárias passaram, então, por um surto de renovação e de incremento, mas o que é digno de nota era o seu funcionamento integral, com os cursos em 2 turnos e o programa para a época tão rico quanto possível. Tá? Então, aqui é a carta de Anísio Teixeira, que ele está dizendo, né, no dia da inauguração, da importância dessa reconstrução da escola que estava acontecendo lá na Bahia. Então, aqui você tem a foto, né? A mesma foto que está lá no começo, a inauguração do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, a Escola Parque e a Escola Classe, né? Onde tem aí Anísio Teixeira, Carmen Teixeira e Otávio Mangabeira, e isso aconteceu em 21 de setembro de 1950, em Salvador, na Bahia. Tá? Então, se vão aí, basicamente, 70 anos, né? Aqui também, o prédio destinado ao nível primário, composto de 4 escola-classes aqui, né? Então, havia uma separação, né? Naquela época havia-se uma separação, tá? Qual era a proposta também? Alternar atividades intelectuais com atividades práticas distribuídas ao longo do dia. Então, artes aplicadas, industriais e plásticas, jogos, recreação, ginástica, teatro, música e dança. Pode parecer estranho, né? Mas isso que se fazia naquela época realmente é um modelo de educação que é o modelo ideal que se tem, tá? Você alternar atividades intelectuais com atividades práticas. Isso faz muito bem para a saúde e faz muito bem para o intelecto também, tá? Eu sou de uma época que na escola a gente tinha muitas dessas atividades, tanto atividades intelectuais como atividades práticas. Eu não ficava o dia inteiro na escola, mas as aulas que eu tinha durante o dia, né, e durante a semana, elas mesclavam. Então, você tinha jogos, você tinha recreação, você tinha ginástica, você tinha aula de artes, né, você tinha aula de inglês, você tinha aula de francês, né? As escolas do Estado, as escolas públicas naquela época, tinha inglês, tinha francês, tinha física e tinha química, né, no ginásio. Tá? Então, você tinha uma base muito grande. E naquela época, para você entrar numa escola de Estado, né, numa escola pública, era muito difícil. Tá? Muitas vezes, você tinha que fazer um cursinho que era chamado de admissão. Então, você saía do primário, vamos chamar assim, tá? Saía do ensino básico, né? Para ir para o fundamental, você tinha ali
às vezes você tinha 6 meses de curso, que era chamado admissão, né, para que você pudesse fazer a prova para poder entrar no ginásio. Né? Então, você tinha ali uma série de atividades e aquilo fazia muito bem, estimulava o aluno ir para a escola. Então, muitas vezes nós íamos para a escola e íamos estimulados. Ah, hoje tem educação física, ah, hoje tem artes, ah, hoje tem música, né? Tinha escolas que tinham músicas, tinham bandas, né? Como diz aqui, música e dança, né? Teatro, né? Então, se fazia muita coisa na escola naquela época. A escola realmente... a escola participava da vida do aluno, assim como a família, o aluno participava da vida da escola. Né? Eu lembro muitas vezes que eu estudava de manhã, até mais ou menos a hora do almoço, meio-dia e meia, vinha para casa, almoçava, às vezes não tirava nem o uniforme, que se usava uniforme naquela época, e voltava novamente para a escola para fazer as atividades. Né? Então, tinha trabalhos a serem feitos, tinha as atividades, as tarefas do dia, para que você trazia a lição para casa, digamos assim, né? As atividades que vocês fazem hoje em sala de aula, naquela época se levava para casa para fazer, né? Muitas vezes não se fazia em sala de aula, e quando se fazia em sala de aula, fazia parte da aula, né? Mas você trazia tarefas, trazia trabalhos para fazer, então, obrigatoriamente, você precisava, a parte da tarde, se dedicar ao estudo. Então, não tinha essa de chegar em casa, trocar de roupa, ir para a rua, jogar bola, ficar com videogame, assistindo televisão. Não, você tinha que sentar e fazer a sua tarefa. Porque dali, no dia seguinte, ou dali um dia, 2 dias, você precisaria entregar aquela tarefa, né? O professor ia lá conferir o seu caderno e tudo mais, tá? Então, era uma participação muito grande, era gostoso, porque você aprendia bastante, e aprendia muito também, por quê? Porque você tem os dois lados da moeda, né? A tecnologia ela é boa, ela vem, ela ajudou, você tem uma série de coisas a todo instante, a todo momento, mas, por outro lado, ela criou uma facilidade muito grande. Né? Hoje em dia, você dá uma atividade, eu sei que não acontece com vocês, acontece com os outros, com as outras turmas, tá? Você dá uma atividade para a pessoa e você percebe que ela em 10, 15 minutos ela fez atividade, coisa que talvez você levasse 40, 45, talvez até 1 hora para poder fazer aquela atividade, para ler, para entender, né? Tem palavras no meio da atividade que muitas vezes a gente não sabe. Eu preciso procurar no dicionário o que significa aquela palavra para poder entender o contexto do texto, né? E você percebe que a pessoa faz em 10, 5 minutinhos, etc e tal. Por quê? Porque recorre à internet, né? A nossa vida, hoje em dia, essa correria toda, faz com que a gente não tenha, entre aspas, muito tempo, né? Porque se eu quiser ter tempo, eu arrumo tempo, tá? Mas a gente acha que não tem muito tempo para sentar, para ler um bom livro, né? Ler um texto, entender o texto e tudo mais. E naquela época não era dessa forma, tá? Naquela época nós tínhamos bibliotecas e a gente precisava chegar cedo à biblioteca. As escolas naquela época, elas tinham uma biblioteca, tanto escola pública quanto escola particular, né? Elas tinham bibliotecas e as bibliotecas eram abastadas de livros, mas você precisava chegar cedo se você quisesse uma determinada literatura, né? E naquela época também, eu me recordo muito bem, foi quando começaram a aparecer as máquinas de datilografia. E os professores começaram a permitir que você, em vez de entregar um trabalho manuscrito, que você entregasse o trabalho datilografado. Porque estava começando a vir a máquina de datilografia, começaram a vir os cursos de datilografia. Então, olha só, curso de datilografia, onde você aprendia a ser datilógrafo, e aí você conseguia arrumar um emprego, porque precisava-se de pessoas com datilografia, ou seja, você ia ficar ali datilografando textos, datilografando uma série de coisas, né? Cartas, memorandos, pedidos, né? Então precisava ter uma agilidade muito grande na datilografia. Olha só, era mão de obra, né? Eu mesmo aprendi datilografia, fui datilógrafo, mecanógrafo, então eu trabalhava no escritório
funcionário administrativo, mas considerado chão de fábrica. Tá? Eu não trabalhava com o meu intelecto, eu trabalhava com o meu conhecimento. Então, eu era um bom datilógrafo, claro, eu entendia aquilo que estava fazendo, eu sabia o que estava fazendo, mas era uma coisa repetitiva, né? Onde eu não tinha que usar muito o meu intelecto, tá? Eu tinha que saber o que eu tinha que fazer, tá? Então eu tinha um papel rascunhado e eu precisava transcrever aquilo na máquina de datilografia. Então era aquilo que eu fazia. Veja, você não usa o seu intelecto, tá? Então era gostoso naquela época, porque você aprendia muito, porque você pegava os livros, você tinha que ler o livro para poder fazer uma atividade, para poder responder uma determinada pergunta e tudo mais. Hoje não. Hoje eu dou um copiar-colar numa determinada pergunta e ele já me traz a resposta, né? Muitas vezes, inclusive, se eu não prestar atenção, ele está até me trazendo a resposta errada, né? Dependendo de onde eu estou pegando, ele vai até me trazer a resposta errada, tá? Mas naquela época, a proposta, né, e que muitas das escolas tinham realmente era muito bom, porque quando você alterna a atividade intelectual através da atividade prática, você faz com que os seus neurônios eles fabriquem determinadas substâncias que vão fazer muito bem para o seu organismo, tá? Então, por isso que a gente diz assim, você está na frente do computador trabalhando, então você vai, você trabalha, aí você para 10 minutos, vai tomar um café, toma uma água, dá uma volta, sai fora, né? Não adianta você sair da frente do computador e descansar pegando o celular. Não, você tem que se desconectar da tela, né? Então você vai, dá uma volta, caminha, né? Conversa um outro assunto, faz alguma coisa, depois você volta e você senta. Então essa parte de você estar intercalando as atividades intelectuais com atividades práticas, isso vai fazer muito bem para o seu cognitismo, tá? Para o seu cognitivo. Você vai passar a adquirir muito mais conhecimento, gravar muito mais coisas. É muito mais gostoso, tá? Continuando. É fundado também, nessa época, a Universidade Católica de Pernambuco, que aconteceu em 1951. Em 1952 é fundada aí a Universidade Mackenzie, né, que existe até hoje, lá no centro de São Paulo, uma travessa da Avenida Consolação, para quem conhece. Tá? A Universidade Federal do Ceará é fundado em 1954. Tá? E o Ministério da Educação, nessa época, separa-se do Ministério da Saúde, que era uma coisa só, né? E passa a se chamar Ministério da Educação e Cultura. Então, se é criado o MEC, em meados de 1954, né? Então, naquela época, o Ministério da Educação também abocanhava o Ministério da Saúde, era uma coisa só, saúde e educação. Tá? Aí nós entramos aqui no governo de 1954 até 1956, que é o governo de Café Filho, né? Então, o Café Filho, ele era advogado, nasceu em Natal, e o governo dele teve basicamente aí 1 ano e 2 meses, tá? Então, o que aconteceu no governo de Café Filho? Então, é criado o Instituto Superior de Estudos Brasileiro, ISEB, com o objetivo de criar uma cultura brasileira, né? Então, o ISEB destinava-se ao estudo, ao ensino e à divulgação das ciências sociais, cujos dados e categorias seriam aplicados à análise e à compreensão crítica da realidade brasileira e à elaboração de instrumental teórico que permitisse o incentivo e a promoção do desenvolvimento nacional. É criada também a Campanha Nacional da Alimentação Escolar, o CNAE. Tá? Então, aqui já começa-se a ter uma importância, a dar importância, a se preocupar com a cultura brasileira. Né? Então, cria-se esse instituto para que realmente se tenha um incentivo, se tenha uma promoção de desenvolvimento nacional com referência à cultura brasileira. Nessa época, o deputado Carlos Lacerda ele apresenta o seu primeiro substitutivo ao projeto de lei para as diretrizes
e bases da educação nacional. Querem fazer algumas mudanças nessas leis e diretrizes de base. São fundadas também a Pontifícia da Universidade Católica de Campinas e a Federal da Paraíba. Anísio Teixeira funda o Centro de Pesquisa Educacional de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre, né? Então, nós temos aqui uma foto, a visitação à escola experimental no Centro Regional do INEP em Salvador, Bahia. Isso acontece na década de 50, onde nós temos o centro aqui no primeiro plano, Anísio Teixeira, o diretor do INEP, tá? Que está do lado desta pessoa de óculos aqui, ok? Esses centros, eles reuniram intelectuais nacionais e também internacionais, intelectuais de renome, né, que fizeram pesquisas sobre os temas mais variados, como, por exemplo, a reconstituição histórica de aspectos da realidade brasileira. Eles falam sobre a urbanização, a industrialização e os seus efeitos sobre a escolarização do país, a formação de docentes para o primeiro e segundo graus. Entramos agora no governo de Juscelino Kubitschek, que vai aqui de 1956 até 1961. Então, Juscelino Kubitschek, que foi um grande presidente da República aí, né? Onde ele tem aquela famosa frase que ele falou, vamos fazer 50 anos e 5. Foi o presidente que mudou, naquela época, a capital do Brasil estava no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, né? E ele muda, com a construção de Brasília, ele muda a capital do Rio de Janeiro para Brasília. Tá? Então, o que aconteceu na educação no governo de Juscelino Kubitschek? Então, são ministros da Educação e Cultura no governo de Juscelino Kubitschek: Clóvis Salgado da Gama, Celso Teixeira Brand, que foi um interino, Nereu de Oliveira Ramos, também interino, Pedro Calmon Muniz Bittencourt, interino, José Pedro Ferreira da Costa, também interino, Pedro Paulo Penido e Clóvis Salgado da Gama. Tramita no Congresso a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Veja que, de governo para governo, né, tramita no Congresso sempre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Está sempre ali tramitando, sempre tendo alguma mudança a ser feita, tá? É criada nessa época a revista Escola Secundária, pela campanha de aperfeiçoamento e difusão do ensino secundário, o CADES, do Ministério da Educação. O ministro Clóvis Salgado, ele altera o projeto original da Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional e envia para o Congresso Nacional o substitutivo número 2222. Né? 180 educadores, nessa época, lançam um manifesto à nação, solicitando ao governo que o projeto de leis e diretrizes básicas da educação nacional fosse o quê? Rejeitado, porque não estava de acordo com aquilo que os educadores daquela época, os intelectuais, as pessoas voltadas à educação, à cultura, né, rejeitavam tudo isso porque não estava condizente com realmente uma educação que o povo realmente necessitava. Né? Era uma educação voltada ao militarismo, né? Era uma educação voltada basicamente àquilo que eles achavam que era correto e não aquilo que realmente deveria ser praticado ao povo. Tá? Aí nós entramos no governo de Jânio Quadros, em 1961. Né? Jânio Quadros era advogado, e esse governo de Jânio Quadros, ele provavelmente foi o governo mais populista, até porque Jânio Quadros, ele era professor, né? Jânio Quadros, ele era um intelectual, né? Tem frases, se você pegar o governo de Jânio Quadros, se você ver os seus escritos, as coisas que ele falava, os discursos,
você vai ver que você vai ter que pegar um dicionário, né? E ler o dicionário para poder entender o que ele estava falando, porque ele era realmente um intelectual. Tanto é que ele deu aula em 2 tradicionais colégios de São Paulo e 2 excelentes colégios, né? O Dante Alighieri e o Vera Cruz. O Vera Cruz eu não tenho muita certeza, mas o Dante Alighieri existe até hoje, tá? Então são 2 colégios particulares caríssimos, né? De uma educação muito profunda, e ele chegou a dar aula nesses 2 colégios. Então ele era professor, tá? Depois de 61 a 64, nós temos aqui o governo de João Goulart, tá? Era um governo militar também, tá? E vamos ver o que foi que aconteceu na educação nesse período aqui. Então, é promulgada a Lei 4.024, a Lei de Diretrizes Básicas do Ensino Nacional, a LDB. Surgem os Centros Populares de Culturas, os CPCs, e campanhas de alfabetização. Nós temos a criação de algumas universidades nesse período. Nós temos a criação do Conselho Federal de Educação e estaduais também de educação. Nós temos o Plano Nacional de Educação e também de alfabetização. Nós temos o método Paulo Freire e a escola novismo e diretrizes de reforma nas universidades. Tá? A educação no Brasil, aqui nós temos uma foto, integrantes do CPC e da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Então, aqui a gente já começa a ver a participação dos estudantes, né? Nós começamos a ver nesta parte aqui os estudantes indo para a rua, né? Começa a ter aí um envolvimento com sindicatos, envolvimento com esses estudantes, né? Em busca da democracia, em busca de uma liberdade da cultura, em busca de uma participação maior do povo. Não se esqueça que nesse governo aqui, olha, nós estamos com João Goulart e é um governo militar, tá? Nós temos aqui um governo militar. Então, basicamente, nós não temos aqui ainda uma democracia, nós temos o militarismo, nós temos um governo duro, né? Nós temos alguma coisa aqui, nós estamos falando aqui de 1964, tá? Então, a gente sabe o que aconteceu nessa época, a gente sabe que o militarismo tinha uma participação muito grande, não se permitiam manifestações, não se permitiam que você fosse contra o governo, né? Apesar de que aqui o que eles estão fazendo nada mais é do que pedindo uma liberdade de expressão, uma participação maior do povo no governo, né? E essas manifestações, por exemplo, que nós fazemos, que se fazem hoje, né? Desculpe o nós, né? Essas manifestações que se fazem hoje, por exemplo, naquela época nem sonharam em acontecer, né? Porque o governo colocava a polícia na rua e a polícia partia para cima mesmo e reprimia tudo isso, né? E hoje as pessoas reclamam de tudo isso, rechaçam tudo isso, recriminam tudo isso, né? Mas a gente, estudando história, claro, a gente não vai dizer, e não estamos aqui para dizer, olha, isso é certo, isso é errado, tá? Mas vamos entender o momento daquela época. Então, o que nós podemos até trazer de lição daquela época? Que é graças a essas pessoas, né, que foram lá, que tiveram coragem de colocar a sua cara a tapa, né, que foram ali recriminadas, que foram ali torturadas, digamos assim, né, foram reprimidas. É graças a essas pessoas que hoje pode-se fazer o que se faz, né? As pessoas vão, colocam aí a sua opinião, expressam a sua opinião, sem ter aí uma recriminação, uma retaliação, tá? Então, nós temos que agradecer essas pessoas, nós não podemos esquecer dessas pessoas, né? Porque foram graças a elas que acontece tudo que está acontecendo hoje, né? Então, essa foto aqui, ela retrata aí integrantes do CPC e da UNE encenando uma peça de teatro na sede do Sindicato dos Metalúrgicos,
onde estava em andamento a revolta dos marinheiros, dia 25 e dia 26 de março de 1964. E nós sabemos também que muitas dessas peças, dessas encenações que aconteciam, quando terminavam, muitas das vezes a polícia estava na porta para fazer a repressão, prender essas pessoas, levar essas pessoas para serem, como se fala? Nossa, para serem questionadas, né? Perguntados o que estavam fazendo, por que estavam fazendo, o que estavam fazendo, o que foi dito, por que estava contra o governo, quem mais estava, quem que era o grupo que participava, etc, etc, etc. Né? Nessa época também, a gente lembra dos grandes festivais da televisão, onde se cantavam, né, as músicas e onde os textos das músicas tinham muito a ver contra o governo, falava-se contra o governo. Quer dizer, não é basicamente que se falava contra o governo, né? O que se pedia ali era uma participação da cultura, uma participação dos intelectuais, né? Uma participação, uma liberdade maior da imprensa realmente dizer o que estava acontecendo, mostrar as verdades para o povo, aquilo que estava acontecendo, né? Um envolvimento maior da educação, porque a educação era muito direcionada para o militarismo, aí a gente passa a entender, né, quem estudou naquela época, lembrar de educação moral e cívica, lembrar de organização social política brasileira, que eram matérias direcionadas a você respeitar o governo. Então, basicamente, você era recrutado, você era educado a respeitar o governo naquilo que ele estava colocando, né? Eu lembro muito bem que quando eu fazia o ginásio, eu estudava numa escola particular, graças a Deus, né? Eu tive essa chance de estudar numa escola particular. Toda segunda-feira de manhã tocava-se o hino nacional, e hoje eu entendo por que tocava o hino nacional, né? Claro, aquilo foi bom para mim, foi muito bom, né? Porque eu aprendi muito de respeitar as pessoas, quando um fala, o outro fica calado, de respeitar o professor em sala de aula, né? De ter o professor ali como realmente a autoridade máxima no meio daquelas quatro paredes, a gente respeitava muito o professor, né? Hoje, infelizmente, não se tem muito isso. A gente precisa separar o respeito daquela pessoa que está lá na frente com aquela pessoa que detém o poder do conhecimento. São duas coisas totalmente diferentes, né? A primeira, sim, eu preciso respeitar aquela pessoa que está lá na frente, como qualquer outra pessoa que estiver falando, ok? Mas que ele não detém o poder do conhecimento. Não, esse poder, o que eu costumo dizer, é um poder direcionado a todas as pessoas. Todas as pessoas têm esse conhecimento, têm direito de colocar esse conhecimento para frente. Isso eu já discuti aqui com vocês, já coloquei isso para vocês, né? Eu não sou o detentor do conhecimento, tá? Nós estamos aqui repartindo conhecimento. Pode ser que muita coisa que eu falei aqui, você já sabe, você já conhece além do que eu estou falando. Então, nós estamos aqui justamente para tocar esta figurinha, para a gente debater esse assunto, para a gente conversar sobre esse assunto. Tá? Então, o meu papel aqui como educador é de justamente colocar a pulga atrás da tua orelha, né? De despertar em você o conhecimento para que você busque mais o conhecimento. Né? Então, você sai da zona de conforto e vai buscar o conhecimento. De repente, alguma coisa que porventura eu coloquei aqui, vamos dizer assim, é promulgada a Lei 4.024 da LDBEM, isso em 1964. Tá, mas o que essa lei LDBEM fala, né? Foi criado aqui, foi utilizado aqui o método Paulo Freire e o escola-novismo. Mas o que significa isso? Justamente este é o meu papel. Eu coloquei alguma coisa aqui, não estou esmiuçando, mas estou colocando em você aí a curiosidade, né? Para você sair da zona de conforto. O que diz as diretrizes da reforma das universidades de 1964? Talvez você fale assim, mas foi em 1964, já se vai aí quase 56 anos, né? O que me interessa essa lei da reforma há 56 anos atrás? Interessa muito, porque você precisa entender o que aconteceu lá atrás, né? Para que hoje você possa fazer alguma coisa. Então, se você tiver em mente que você quer fazer alguma coisa na educação hoje, por exemplo,
Então, eu preciso entender o que foi que aconteceu lá atrás para que eu possa hoje intervir. Então, eu vou ter subsídios para dizer, olha, eu estou querendo fazer isso porque era assim, era assado, isso veio passando de tempo em tempo, de dia em dia, e chegou até hoje. Então, isso é importante. Então, a obrigação nossa aqui, né, é justamente colocar esta curiosidade, despertar esta curiosidade em você, para você ir buscar mais alguma coisa, além daquilo que a gente colocou, além daquilo que a gente despertou em vocês, tá? Então, a educação no Brasil daquela época era muito reprimida, né? Ela não era vista com muitos bons olhos, né? Baseado justamente naquilo que a gente já comentou, a educação era direcionada para você seguir um determinado padrão, né? Respeitar o governo naquilo que ele estava te colocando, naquilo que ele estava te dando, e para que você não saísse daquele script, né? No entanto, algumas pessoas começou a perceber que não, peraí, eu estou sendo doutrinado, eu estou sofrendo aqui uma lavagem cerebral, digamos assim, né? Eu estou sofrendo uma lavagem cerebral, eu não estou conseguindo ver outras possibilidades, né? E não é isso que eu quero ter outras possibilidades, eu quero ter minha mente aberta, eu quero discutir, eu quero conversar, né? Eu quero participar, eu quero entender isto mais profundamente. E é quando o governo vem e começa a fazer aí uma grande repressão em tudo isso, tá? Então, é dessa forma que o governo, que a educação praticava naquela época, né? Então, se pedia muito uma pedagogia libertadora, né? Então, quando falamos de pedagogia aqui, nós estamos falando de uma educação libertadora. Essa educação libertadora é pedido para que se fale, digamos, aquilo que se pensa, aquilo que se vê, aquilo que se age, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, de novo, nós temos como é que eu vou colocar para vocês? Esse cuidado, né, do que você diz em sala de aula, porque de repente você pode estar direcionando para um lado, pendendo para um lado, ou pendendo para o outro lado. E não é isso que a gente faz. A gente precisa colocar aí todos os pontos de vista para que todos os pontos de vista possam ser debatidos, né? Então, a verdade não é deste, a verdade não é daquele, tá? A verdade é de todo mundo, então nós precisamos ter a capacidade de poder se discutir tudo isso e a partir daí você seguir um determinado caminho, tá? Isso é muito importante, tá? Então, eu não estou aqui para dizer assim, olha, o governo em 1954 foi bom, mas o de 1945 não foi, o de 1961 foi excelente, mas de 64 não foi. Não, não estamos aqui para falar isso. Nós estamos aqui para dizer o que foi que aconteceu em cada um desses governos, entendermos o que aconteceu com a educação em cada um desses governos, né? E a partir deste entendimento, a gente consegue entender por que a educação no Brasil caminha desse jeito hoje, né? Então, a gente vê que a educação ainda está muito enraizada lá no passado, né? Então, a gente precisa ter uma estrutura, precisa ter uma mudança radical na educação brasileira. Nós precisamos fazer com que a educação ela seja um atrativo. No meu ponto de vista, a educação hoje ela não é um atrativo para o aluno, né? Ela está muito longe de ser um atrativo, então ela precisa melhorar muito, né? E esse atrativo ele precisa vir desde lá de baixo. Não adianta eu querer colocar um atrativo ao jovem hoje, porque ele já vem desestimulado, né? Ele já vem com falta de motivação, ele precisa ser novamente motivado, tá? Então, a escola, ela é um celeiro excelente, ela é uma porta de motivação para essas pessoas, tá? Então, de fato, a gente precisa investir na educação, a gente precisa remodelar a educação, a gente precisa estimular a educação. Você pode reparar que essa turma ela é pequena, né? Para mim, né, nesse dia de hoje, ela é pequena. Nós somos em 5 alunos e basicamente só 4 participam da aula, um nunca apareceu,
né? Pode ser que em outros dias vocês estão instalados em turmas maiores. Mas veja, uma turma de 4 alunos. Por que que vocês só são em 4 alunos? Essa turma não começou com 4 alunos, ela começou muito maior. Então, o que que foi que desestimulou, né? Por que que existe uma grande falta de motivação? O que que foi que aconteceu, né? Que desestimulou? Tá? Então, essa é uma preocupação da educação brasileira, tá? Essa é uma preocupação do educador como eu, por exemplo. Por que que minha turma é pequenininha, né? Por que que é difícil as pessoas... Eu tenho uma turma, por exemplo, de 60 alunos e basicamente só 50 assistem aula toda semana. Só 50%, não 50 alunos. Só 50%. Então, uma turma de 60, eu tenho 30, 36 alunos, não mais do que isso, que participam da aula. Então, por que que acontece tudo isso, né? Por que que esses alunos estão desmotivados, né? Essa semana foi engraçado, segunda-feira foi engraçado que eu estava dando aula à noite e na hora de mudar o grupo de slides, né? Porque eu faço, tem turmas que eu faço primeiro e segundo momento de aula, né? A aula é muito extensa, então eu reparto em 2 momentos. Então eu tenho um grupo de slides, depois eu tenho um outro grupo de slides. E na mudança do primeiro grupo para o segundo slide, eu não percebi. E o meu áudio ficou fechado. E quando eu estava no terceiro ou quarto slide, que eu comecei a perceber que estava startando uma mensagem quando eu falava, e que eu me atentei àquela mensagem, eu percebi que o meu áudio estava fechado, né? E eu estava mudando slides e simplesmente nenhum aluno falou, professor, está mudando slide, mas está sem som, o áudio está fechado, o que está acontecendo, né? Não estou te escutando. Então, eu percebi que de todos aqueles alunos, que acho que eram 12 ou 15 alunos, eu percebi que eles não estavam prestando atenção à aula, né? Eles estavam só conectados, mas não estavam prestando atenção na aula. E isso foi, eu fiquei muito chateado com aquilo, mas, claro, a minha chateação ficou comigo mesmo, eu não deixei transparecer de forma alguma, abri o áudio, voltei todos os slides e comecei a aula novamente. Né? Então, eu fiquei preocupado, eu falei, nossa, por que que esses alunos não estão assistindo a aula, né? É uma aula teórica, né? Basicamente como esta, é uma aula teórica, é uma aula chata, né? Eu entendo, eu reconheço que é uma aula de macroeconomia, você está falando sobre economia, mas, por outro lado, é um assunto da atualidade, até porque o momento que nós estamos vivendo, a situação que nós estamos vivendo, é uma situação que, poxa, eu preciso saber de economia, eu preciso entender economia. E quando eu entendo de economia, por exemplo, né, aí eu começo a entender por que que o governo está fazendo isso, por que que o governo está fazendo aquilo, os meus olhos também começam a se abrir e eu começo a ter conhecimento sobre as coisas em volta. Então, veja, o nosso aluno, hoje em dia, baseado numa série de coisas que ele foi vendo ao longo do tempo, ele dá muito ouvidos àquilo que lhe dá satisfação, né? Ah, eu não gosto de história da educação, então eu vou ficar aqui cozinhando, eu vou ficar fazendo outra coisa aqui, eu vou ficar trabalhando enquanto o professor fala, eu estou lá conectado e tal, depois eu faço a minha atividade, ponto, cumpri o ritual. Mas na realidade eu não fico escutando a aula, porque é um assunto que não me traz prazer, digamos assim, né? Agora a aula de artes, por exemplo, a aula do professor Paulo, a aula da professora Esther, a aula da professora Rosângela, é uma aula, é um assunto que eu gosto, é um assunto que isso, então eu vou lá e me dedico, né? Mas eu esqueço que uma coisa é intrínseca à outra, é uma interdisciplinaridade, uma disciplina está ligada à outra, um assunto puxa ao outro. Então, eu preciso, embora eu não goste, né? Embora eu não sinta prazer sobre aquilo, embora eu não seja motivado, mas eu preciso entender daquele assunto que vai me levar a outro. O professor é a mesma coisa. O professor tem disciplinas que ele leciona que, por exemplo, é uma disciplina que ele não tem assim tanta aderência. Não é uma disciplina, por exemplo, que lhe dê prazer, por exemplo, de estar ali falando, educando sobre aquilo, né?
está dentro da grade dele, está dentro do conhecimento dele, ele tem similaridade com aquilo, ele tem aderência com aquilo, ele tem conhecimento com aquilo, mas não é uma coisa, por exemplo, que lhe dê tanto prazer como uma outra disciplina, por exemplo. Né? Mas ele precisa estar a par daquilo, ele precisa falar sobre aquele assunto, porque aquele assunto vai remeter depois a uma outra disciplina que, porventura, ele vai dar lá na frente. Então, tudo isso é importante, tudo isso nós precisamos nos preocupar, tá? Depois nós temos aí, baseado nos métodos de alfabetização de Paulo Freire, então a educação começou a se basear nos métodos de Paulo Freire, né? Começa-se aí a você pegar grandes educadores e alfabetizar baseado nesses métodos, baseado nesses conhecimentos em que eles foram colocando. Pregava a educação questionadora e voltada para a vida, e aí, novamente, justamente porque que o governo começava a intervir aí, né? Porque a educação começa a ser questionadora, voltada para a vida. Então, as pessoas começam a se perguntar, mas por que que eu preciso aprender isso? Né? Mas por que que eu preciso aprender aquilo? Então, vamos dizer ali que se naquela época você tinha a disciplina de educação moral e cívica, e que começava a se dizer que, olha, você precisa ser cívico, você precisa ter moral, você precisa respeitar o governo. Então a pessoa perguntava, mas por que que eu tenho que respeitar o governo se o governo está fazendo assim, assim, assado? Por que que eu preciso respeitar isso se eu não tenho isso? Por que que eu preciso dizer amém para isso se eu não tenho aquilo? Né? E isso, claro, preocupava o governo, né? O governo percebia que as pessoas já não eram mais tão cegas como eram até então, né? Então aí começa a ter aqueles embates, né? O governo começa a pressionar, as pessoas começam cada vez mais a se pressionar, as pessoas, os estudantes, os intelectuais, o pessoal da cultura, o pessoal do teatro, começam a se organizar, né? Não para derrubar isto ou aquilo, de forma alguma, mas só para pleitear uma participação. Ninguém queria derrubar nada. O pessoal queria ter uma participação, como hoje se faz, né? Quando acontece isso ou aquilo, é porque eu quero ter uma participação maior, eu quero ter um envolvimento maior, eu quero entender o que está acontecendo, tudo isso sem agressividade, óbvio, né? O diálogo cabe em qualquer lugar. E o conceito de educando e educador, né? Eu entender que aquele aluno ele é um educando e eu tenho que respeitá-lo como tal, assim como o educando precisa respeitar o professor também como um educador, né? Eu ajoelhei muito no milho, eu tive muita reguada na mão, né? Eu tive muito puxão de orelha, eu fiquei muito voltado para a parede, né? Mas era o modo que a escola educava naquela época, né? Não vou recriminar a pessoa, né? O educador que fez isso naquela época, de forma alguma, né? Mas serviu, e é claro que hoje jamais eu faria alguma coisa nesse sentido, porque não é dessa forma que você educa uma pessoa, não é assim, né? Existem outras formas muito melhores, muito mais prazerosas de você educar alguém. Tá? Bom, pessoal, nossa aula termina aqui.